Seja muito bem-vindo. Esse é o 46º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar como ter momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a terem momentos de prazer com regularidade, dominando a ansiedade, com mudanças constantes na rotina. O tema do episódio de hoje é indícios de que você precisa de atendimento psicológico. Eu vou falar sobre uma questão importante aí, uma demanda que nos últimos anos tem crescido, né? As pessoas têm percebido a importância, principalmente aí com a chegada da pandemia. Algumas pessoas têm percebido a importância de fazer psicoterapia, a importância de buscar auxílio, de fazer atendimento. Mas isso não acontece com todo mundo. E tem muita gente que deveria realmente procurar ajuda e não procura. Então, com o episódio de hoje, eu vou falar de alguns sintomas, alguns indícios aí para você procurar ajuda. Lembrando, já teve um episódio anterior que eu falei sobre esse tema. Era algo bem parecido assim, mas não é exatamente o mesmo roteiro. É organizado de maneira diferente, mas já teve um episódio anterior. Tem vários sintomas, por exemplo, que estão relacionados ao sono, que as pessoas poderiam estar melhorando com o sono. Seriam pequenos ajustes que resolveriam o problema em vez de, por exemplo, tomar remédio, né? Como, por exemplo, irritabilidade, choro, né? A desregulação emocional, humor deprimido, ansiedade aflorada, vícios, compulsões, recompensas imediatas. Tem aí N fatores, né? Até a questão da procrastinação, né? E isso pode estar relacionado ao sono, juntamente com o autocontrole. E também, claro, pode ter outros fatores que estejam interferindo. Pode não ser só isso. Mas claramente tem isso. Com um bom psicólogo do sono, por exemplo, um psicólogo que tenha conhecimento do sono, você consegue resolver esses problemas. E você não precisaria estar fazendo tratamento medicamentoso pesado, você não precisaria depender de remédios e ter efeitos colaterais a depender da situação. É uma indicação, né, realmente, uma das possibilidades aí da psicoterapia. Eu noto que já na avaliação, com a melhora do sono dos pacientes, eu noto que isso já evolui, assim, já consegue ter um bom resultado se está cometendo alguns erros leves em relação ao sono, como eu já falo nos meus episódios. Agora nós vamos fazer a prática deste episódio. Então esteja em um lugar confortável, esteja aí numa posição tranquila, seja sentado, até dá para fazer de pé esse não fazer deitado, né, pela posição, preferencialmente não fazer deitado, mas também é possível. É uma respiração mais longa, tá? Então, se você não consegue puxar nesse ritmo que está aqui, não tem problema, né? Puxa no ritmo que você aguenta e com o tempo você pode aí praticar para aumentar a tua condição pulmonar. Então eu já fiz ele 5 vezes a respiração, que é 4, 7, 8. Se eu não me engano foi no episódio anterior. Você pode estar fazendo em menor quantidade, fazendo exercícios mais leves até chegar nesse nível. Eu vou estar guiando aqui então 10 práticas da respiração 4, 7, 8. É 4 puxando, 5 segurando e 8 soltando. Vamos lá. Puxe o ar. Segure. Solte. Puxe o ar. Segure. Solte. Puxe o ar. Solte. Puxe o ar.
Solte. Puxe o ar. Solte. Puxe o ar. Solte. Puxe o ar. Solte. Puxe o ar. Solte. Puxe o ar. Solte. Então, caso você tenha fechado os olhos, pode voltar a atenção para o seu corpo, para o momento presente, pode abrir os olhos, cobrar a consciência. Como é que foi esse exercício? Como é que foi essa respiração? Então, eu espero que o exercício tenha sido útil aí para a sua vida. Você pode seguir com a prática desse exercício regularmente. Primeiro ponto que eu considero importante é a terapia. Dificuldade de sair de casa. Assim, imagina que a pessoa ou você tem dificuldade de sair de casa, sai de casa pouco, tem alguns problemas em relação a isso. Seria interessante fazer alguns atendimentos, fazer um acompanhamento nesse sentido para começar a poder sair de casa e se expor mais. Então seria interessante a possibilidade de tratar essa dificuldade de sair de casa. Por exemplo, se a gente estiver falando do pânico, que é um transtorno de ansiedade, a gente evoluir ele, ele piorado, vira agorafobia, que é meio que generaliza e não consegue sair de casa. Como que seria isso? A pessoa começa tendo ansiedade, depois sobe para ter crises intensas, assim, mas de duração leve. Depois das crises intensas, as pessoas começam a evoluir o quadro, piorar aí os sintomas. Então a pessoa, por exemplo, ela tem uma crise de pânico num shopping, que é um lugar extremamente aberto. Aí com o tempo, a pessoa já vai associar o shopping com um mercado um pouco maior. Do mercado maior, ela vai associar com um mercado menor. Do mercado menor, ela vai associar com não sei o que. E assim, sempre que ela associa com um novo lugar, ela tende a evitar aquele lugar porque a crise é muito forte e ela pensa que o gatilho em relação à crise é propriamente o lugar, é tudo relacionado ao lugar, quando na verdade é o contexto, é o corpo dela, porque as outras pessoas que estavam naquele lugar não tiveram crise de pânico. Então, naturalmente, não é o lugar. Só que nós não temos controle sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas vontades. Então, por sofrer em determinados lugares, o corpo entende que é lá que tudo aconteceu. O corpo entende que o problema real é lá. Se isso não for resolvido, se esses problemas não forem resolvidos, você não vai conseguir sair de casa, o pânico ele vai virar uma agorafobia, que é o medo do medo, o medo da praça, o medo de sair de casa. E esse tratamento deve ser feito com o intuito de reverter esse quadro. Por exemplo, a pessoa ficou aí, tá há 5, 6 anos que está saindo pouco de casa. Então você vai começar a entender cada lugar, cada dificuldade dela, colocar um nível de dificuldade, trabalhar e falar sobre o contrato com a ansiedade. Por exemplo, se você antes
tinha dificuldade de sair de casa e a ansiedade de sair de casa era 70, 80, né, numa escala de 0 a 100, e você não saía de casa, você assinou um contrato com a ansiedade cada vez que você não sair de casa. A ansiedade naquele momento cessa, mas você precisa, quando você precisar sair de novo, ela vai estar maior. Então, na sequência, em vez de estar 60, 70, ela vai estar 80, 90, 100, né, de ansiedade. Vai estar um desespero que é pior e dificulta a melhora desse quadro. Então, vamos à depressão. O que é exatamente uma depressão? Assim, a depressão ela é a tristeza de forma doentia. Ela é uma tristeza muito forte. Ela vai para caminhos onde você não sente mais prazer em fazer coisas que antes você sentia, que você pode não sentir mais prazer em algumas coisas da vida, que você sente dificuldade para determinadas situações. Então isso é a depressão. Ela pode surgir como consequência de traumas, como consequência de mudanças, como consequências de diversas situações. Ela pode surgir, como também, né, a depressão ela pode ser uma questão mais existencial. Você tem uma boa condição financeira, tem um bom casamento, tem tudo para se orgulhar e mesmo assim você não se encontra feliz. Você sente uma tristeza. Então ela também pode vir sem motivo aparente. E a depressão, ela aparece em qualquer idade, qualquer classe social. Ela não distingue pessoas. A depressão ela pode aparecer por N motivos. Então, por exemplo, tem um professor meu que ele pergunta: o que te impede de ter depressão? Vamos falar assim, se a depressão ela existe, o que te impede de ter depressão? Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa mulher, eu tenho filhos, eu tenho uma boa família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meus pais vivos. Se você for tirando esses fatores, né, se acontecesse alguma tragédia e você perdesse vários desses fatores, você teria uma tendência maior a ter depressão. Então, assim, perder algumas pessoas próximas, perder vários fatores como se mudar e perder o contato com algumas pessoas, acabar interferindo de alguma forma na qualidade de vida, não ter tempo livre, enfim, você pode entrar também por N motivos aí, por exaustão, e pode entrar também por prazer, né? Você pode acabar tendo muitos prazeres, recompensas imediatas na sua vida e não de fato estar tendo avanços, no sentido de que você tem recompensas imediatas, mas você não tem objetivos, você não faz coisas a longo prazo. Isso também vai gerar depressão, porque nós precisamos dos dois lados. Nós precisamos tanto ter recompensas imediatas, como ter recompensas mais demoradas, ter conquistas na nossa vida. E é muito importante que você entenda isso. Como eu falei da depressão, das crises existenciais, de você, mesmo tendo tudo, você ter a depressão, assim, que falando do ponto de vista da sociedade não é algo muito bem visto, as crises existenciais, elas permitem que a pessoa, por estar em algum momento existencial muito forte da sua vida, que ela estaria passando por crises, né, com muita dificuldade na vida. E assim, não tem nenhum problema em passar por crises. Muitas vezes a gente consegue superar de forma natural, mas muitas vezes nós precisamos de ajuda. E crises existenciais é um dos motivos aí a estar procurando atendimento. Talvez nesse caso algumas coisas da sua vida possam não fazer mais sentido. Assim como as crises existenciais e como a depressão que eu falei anteriormente, você pode ter traumas que interfiram na sua vida. Como eu falei, na depressão, né, você ter aí um passado mais traumático, né, alguma questão assim, se nós sofrermos traumas, temos a tendência de ter os sintomas depressivos.
Então, isso é transtorno do estresse pós-traumático. Também é um motivo de buscar atendimento, é um motivo muito válido você superar e lidar com esses traumas. O critério que eu utilizo, tá, é um critério bem direto, bem simples, é você se fazer a seguinte pergunta: isso está interferindo de alguma maneira na minha vida, na minha qualidade de vida? Se a resposta for sim, isso está interferindo, eu estou deixando de dormir, eu estou deixando de comer, eu estou deixando de fazer o essencial, seja alguma coisa de lazer, seja alguma coisa de trabalho, seja atividade física, seja o que for, bom, aí você precisa reavaliar esse tópico. Agora, se a resposta for não, isso não está interferindo e não está sendo um problema, então está tudo certo. Isso na relação dos traumas quer dizer o quê? Você sofreu um acidente e, dirigindo e não conseguir mais voltar a dirigir, ou ter que evitar aquele caminho que você dirigia aquela vez. Quer dizer que está interferindo. Outro exemplo, você sofreu um assalto em um determinado lugar e você evitar lugares como aquele. Você evita lugares com nome parecido. Você evita becos escuros parecidos. Você evita todo um contexto de lugares que se assemelha a esse tipo de lugar e acaba interferindo na tua vida. Porque mesmo de dia você está deixando de fazer o que precisa ser feito. Você está gastando muito mais tempo e energia por causa disso. Então, de fato, interfere na qualidade de vida. Ansiedade generalizada, tá? Eu citei alguns exemplos aqui no meu roteiro. Então, por exemplo, você não conseguir ser produtivo, ter crises de raiva, choro e ansiedade, ter traumas, como eu já citei, né? Ter fobias. Fobias também é um item a ser avaliado. Mas vamos colocar a questão da produtividade. Você não conseguir ser produtivo. Então, você tenta ser produtivo, você tenta avaliar a vida de uma maneira diferente, você tenta avançar, você tenta alcançar seus objetivos e você acaba sempre sendo impedido pelos teus pensamentos que fazem você agir de maneira diferente. Isso talvez seja um motivo para procurar ajuda. Inclusive, os próximos 2 episódios aí eu estarei falando sobre meditação e eu entrarei um pouco nesse tópico, assim, de você buscar ajuda, buscar atendimento para controlar melhor a ansiedade, para você conseguir lidar melhor com ela. É uma forma interessante, sendo assim, que se você tiver tendo muita ansiedade, sendo muito improdutivo, tendo descontrole dos pensamentos, não estiver conseguindo resolver esse ponto, é interessante você assumir que não é forte o suficiente para resolver aquilo e aceitar que o ser humano evoluiu em sociedade e nós precisamos continuar em sociedade para evoluirmos. Então a gente precisa superar um pouco isso, né? Na questão das fobias, tem a fobia social, por exemplo, você ter medo de socializar, então você ter dificuldade, medo de ser julgado, ser introvertido mesmo, ter diversos problemas nesse sentido, que daí você trata, na verdade toda a ansiedade você trata com exposição e prevenção de resposta, mas a fobia social você usa muito disso, você usa técnicas de relaxamento, você avança nesse sentido. E a fobia específica é você pegar cada especificidade, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de sapo, de agulha, de injeção, tem medo de alguma coisa que interfere na sua qualidade de vida, né? O medo, por exemplo, de falar em público, o medo de conversar no telefone, o medo de ficar em elevador, ficar em lugar fechado, enfim, o medo de andar no banco do carona, o medo de dirigir, são medos específicos e eles existem e vão interferir na sua qualidade de vida. Querendo ou não, nós sempre estamos de maneira leve expostos a morrer.
né? Nós sempre estamos expostos a morrer. Por exemplo, eu posso estar aqui agora gravando e cair um meteoro aqui, nada impede, pode, é improvável, mas pode cair um avião aqui onde eu estou, pode cair alguma coisa, né? Alguns lugares aí pode entrar veículo dentro da casa e, sei, acabar com alguém. Enfim, tem formas de morrer infinitas, assim. São finitas, mas são muito grandes. E o que acontece? Como isso pode acontecer, o jeito que eu me exponho à sociedade, aceitar que às vezes vai acontecer algo de errado e talvez eu me machuque. Aceitar esse ponto. Por exemplo, eu vou deixar de fazer atividade física porque eu me lesiono às vezes. Não, eu vou tentar não me lesionar e quando me lesionar eu vou tentar me recuperar para voltar. E assim, não é porque eu estou falando que a gente pode morrer a qualquer momento que você vai sair andando a 200 por hora com seu carro aí na rua. Não estou querendo dizer que você deve assumir riscos reais, mas é que sempre tem um risco subjetivo da gente morrer, um risco pequeno, mas risco real vai ter algumas vezes. Então você deve controlar esses riscos e você deve entender e evitar. Por exemplo, você não vai se pôr em alto risco, mas em risco de ser julgado, risco, por exemplo, quando a gente sobe e desce um elevador, tem a possibilidade de travar. Então você vai entender isso e vai aceitar que, por exemplo, é o meio de transporte mais seguro no mundo e não mata. É muito difícil ter uma morte causada por elevador. É o que menos tem problemas em relação a isso no mundo. Então, assim, trouxe diversos pontos em relação a fobias específicas, né? E fica aí a sugestão para você tratar. A exposição lá é interessante, mas ela não deve ser constrangedora, ela deve ser gradativa. É um ponto aí muito interessante da exposição. Estar indeciso com o futuro, como eu já falei anteriormente, né? Você não estar tomando, não estar assumindo o que vai acontecer, não estar entendendo se você vai fazer A ou se você vai fazer B. Além desse medo que você vai ter aí de se expor ao futuro, digamos assim, né? Essa indecisão, você precisa trabalhar diversos pontos aí, valores, prioridades, o que você realmente deseja, se distanciar dos padrões da sociedade se eles não estão ditando as tuas regras. Por exemplo, o padrão de beleza, a depender das mulheres aí, pode ser algo extremamente magro, né? Uma mulher extremamente seca. E o que eu quero dizer com isso? Para muita gente, para muitos objetivos, isso não vai ter sentido porque não é saúde. Outro padrão, a sociedade tem um padrão consumista, a sociedade visa consumir muito. E nas condições, pelo menos do Brasil, nas condições salariais, não é muito fácil a gente ser consumista aqui. A gente precisa adquirir mais, né? Ter mais o básico e às vezes consumir uma ou outra coisa. Mas a gente não tem como ser consumista o tempo todo, né? A condição brasileira não nos permite. Então tem mais fatores aqui relacionados ao futuro, até a própria orientação vocacional, né? Aí jovens que estudam para definirem o futuro, então isso também é uma forma de indecisão com o futuro, digamos assim, é ser trabalhado esse ponto de maneira árdua. O último ponto que eu tenho aqui anotado, né, que eu falei um pouco como tratar já em alguns episódios, mas é interessante, né, todos os itens aqui tem episódios próprios falando disso, que é interessante você estar aí regulando vícios, compulsões, recompensas imediatas e procrastinação. O que é isso? Vício é, por exemplo, eu tenho um determinado vício, por exemplo, em roer unha, em escrever, em ler, em desenhar, em mexer no celular, em beber. Mesmo o uso de drogas é um vício comportamental, porque é um comportamento. Então isso é um vício,
tá? É um vício. A diferença do vício para a compulsão é que a compulsão você acaba puxando para fatores específicos e exagerando naquilo, não tendo um controle naquilo. Então você nunca tem um controle na alimentação, por exemplo. Isso é uma compulsão alimentar. Você não tem controle nas compras. Isso é uma compulsão financeira. Então essa é a diferença da parte de vício para compulsão. A diferença para procrastinação é que a procrastinação você deveria estar fazendo A e está fazendo B. Então assim, você está em um determinado vício, você está em uma compulsão, você está em uma recompensa imediata, mas você está puxando aquilo e deveria estar fazendo outra coisa. Então isso é a procrastinação, você está fazendo uma coisa, mas na verdade você deveria estar fazendo outra. E as recompensas imediatas, ela é o meio termo ali do vício e da compulsão. Ela vai ser, por exemplo, fatores que você vai buscar. Por exemplo, eu não tenho compulsão alimentar, não tenho vício em comida, nem nada do tipo, mas eu gosto de comer brigadeiro às vezes. Então, ele é uma recompensa imediata, ele vai me resolver naquele momento, só que eu não sou viciado. Então, ele é diferente, ele deve ser cuidado com a frequência. E assim, a pessoa que está só nas recompensas imediatas, o buscador de recompensas, ela pode ter prejuízos grandes, porque às vezes ela não é viciada em nada, só que ela é viciada em recompensas. Então, tipo assim, ela não é viciada em nenhum comportamento de vício, né? Nenhum comportamento citado, mas ela tem uns 10 comportamentos recompensadores, como por exemplo, ela não é viciada em comer, mas ela come doce, come muita coisa muito salgada, come muita coisa gordurosa, come fritura, lanche, né, de maneira irregular, o que não a torna viciada. Ela não é viciada em sexo, mas ela tem muita masturbação, né, irregularmente, vê pornografia, tem alguns comportamentos sexuais também, de ter uma vontade maior, de fato por estar se estimulando mais. Então assim, ela não apresentou nenhum vício específico em nada, ela não apresentou nenhum vício em compras, por exemplo, mas vira e mexe ela está comprando. Então o que acontece? Ela não apresentou nenhum problema assim de compulsivo ou de vícios, só que ela tem tantas recompensas imediatas que as recompensas imediatas por si só já são um problema. Então assim, um bom jejum de dopamina, uma boa resolução desse problema resolveria. Tem outros fatores psicológicos que interferem na qualidade de vida, que eu citei só alguns, uns 10 ou 15 pontos aí a serem trabalhados, né? Você deve entender, por exemplo, se está interferindo na vida ou não, se vai interferir ou não. Por exemplo, eu tenho fobia social, tá? Eu tenho dificuldade de falar num público para 5.000 pessoas ao vivo. Bom, é natural, é possível, mas assim, eu tenho necessidade de falar para 5.000 pessoas ao vivo? Porque se eu não tenho essa necessidade, como a grande maioria das pessoas, tá tudo certo. É só eu não me expor e eu não preciso trabalhar uma coisa que vai ser inútil. Agora, se eu tenho planejamento disso, eu preciso trabalhar. Então, em menor grau ou em maior grau, todo mundo vai ter uma fobia social, por exemplo. A mesma coisa, talvez, o medo de altura. O medo de altura, se você não precisa lidar com isso, né, se você não precisa subir, limpar prédios, pintar prédios, morar em algum prédio muito alto, se você mora numa cidade pacata, talvez você nem saiba o que é altura. Então, assim, é necessário tratar todos os problemas? A resposta é não. Você precisa tratar os problemas necessários em relação ao futuro que você deseja. Se você tratar tudo, você não vai viver nada. Então, assim, tem um limite também aí muito interessante em procurar atendimento. Irei fazer mais episódios para lhe auxiliar na qualidade de vida. Avalie o vídeo. Fica o convite para entrar no meu grupo no Telegram. Eu estou postando conteúdo diariamente no meu Instagram também, incluindo stories aí bem interessantes, conteúdo exclusivo. Então tem um questionário logo abaixo para fixar
o conteúdo desse vídeo. Avalie o vídeo, deixe comentário. Se gostou do conteúdo, compartilhe. É isso aí, galera. Valeu!